Em 2015, Dragon Ball Super teve a sua estreia meio conturbada por causa da sua animação que estava muito abaixo da média, estava literalmente muito ruim a animação. E não só isso, como também o Dragon Ball Super, o início dele repetia, basicamente reprisava os filmes que a gente já tinha visto, com animação melhor no caso, que era a Batalha dos Deuses e o Retorno de Frieza. Claro que tinha algumas cenas extras e tudo mais, porém como a animação era muito ruim, nem dava gosto de ver esse começo de anime. Porém, conforme o anime ia avançando na história e foi criando mais histórias novas, extras, que ninguém mais tinha visto, Dragon Ball Super passou de um anime muito ruim, muito mal falado pelo povo, para um anime que literalmente fez história. Um anime que literalmente marcou gerações, um anime que literalmente quebrou a internet como nenhum anime quebrou em toda a história da humanidade. E nesse vídeo eu vou falar o real motivo de realmente ter acontecido, do porquê e como Dragon Ball Super conseguiu chegar nesse feito. Então fica até o final caso eu tenha ficado curioso, mas não se esqueça, se eu gostei, que é importante, se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando, e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de Dragon Ball. Mas chega de enrolar e bora lá! Bom, mas chega de enrolar e já vamos responder a pergunta: qual foi o real motivo de Dragon Ball Super ter toda essa fama, de ter conseguido ter esse grande evento, de ter quebrado a internet durante os seus últimos episódios, do seu arco final, até nos arcos anteriores, que foi o arco do Torneio do Champa, o arco do Black e tudo mais. E bem, isso foi por causa da sua novidade. Por causa da sua novidade, o seu mistério ao redor do anime, do que iria acontecer, além de muitas teorias que os fãs faziam. Literalmente foi um anime que uniu bastante fãs. Isso fez com que a popularidade da Call Super aumentasse aos poucos conforme ia lançando. Uma coisa que eu gosto de comparar é que para mim, o Torneio do Poder é como se fosse, por exemplo, a Marvel dos animes. Como se fosse Dragon Ball fosse a Marvel dos animes. E foi um grande acontecimento que aconteceu uma vez só. E rapaz, até hoje muitas pessoas tentam replicar isso, mas não conseguem. Sério, até hoje não teve um anime que chegou perto do hype que foi Dragon Ball Super. Não chegou. A gente teve, por exemplo, talvez o Gear 5 do Luffy, que tentou, mas não chegou. Sukuna versus o Gojo, que tentou, mas não chegou. Nível de grandiosidade. Claro, eu acho que o único que chega perto, que pode chegar perto a esse nível que Dragon Ball Super, Tornado do Poder chegou, vai ser o final de One Piece. Quando for revelado o que é One Piece, ele vai chegar perto, pode superar. Porém, até chegar esse momento, vai demorar. Mas bem, Dragon Ball Super, ele começou a chamar a atenção, foi como eu falei no início, quando ele comparou de recapitular os filmes, né, que foi o filme do Bills e o filme do Freeza, e começou a focar na sua obra original. Começou a focar em outros arcos que não tinha. E como o Dragon Ball Super não tinha nada com que se basear, porque ele não tinha mangá, ele não tinha nada, só era o anime. O mangá existia, né? Começou a existir depois o mangá, e foi o único caso que eu me lembro que é o que o anime estava na frente do mangá. Quando o anime estava o quê? Na saga Black, na saga do torneio, o mangá estava o quê? Na saga Frieza, na saga do torneio do Champa. Então, o anime meio que no momento era meio que o canon da época. Mas quando começou a passar pro torneio do Champa, explorar mais os universos, meio que explorar mais a lore do Dragon Ball, chamou a atenção das pessoas. Mas não só isso, como o Dragon Ball Super, ele meio que focou um pouco também no seu fanservice, na sua nostalgia, que foi quando lançou o arco do Black. Aí, claro, a gente já teve um pouquinho de nostalgia, de fanservice, lá no torneio do Champa, quando o Goku, ele finalmente nos mostrou o Kaioken, técnica essa que, literalmente, fazia muito tempo que não era usada. A última vez que foi usado no Canon foi lá no arco do Freeza. Então, pra tu ver como que demorou muito tempo pro Kaioken finalmente ser usado novamente. E foi legal, meio que resgatou coisas muito legais dos arcos passados, Dragon Ball Z e tudo mais. E no arco do Black teve isso, a gente viu o Trunks do futuro voltando, claro. Muita gente reclama desse Trunks, que não é o mesmo Trunks. É porque a pessoa não gosta muito do design dele, mas que não é o mesmo Trunks. E ver a volta ele foi legal. E o que fez as pessoas realmente gostarem de Dragon Ball foi o mistério envolvendo o Black. Porque quando mostrou que o vilão seria o Goku, mas o Goku do mal,
teve toda aquela teoria em cima disso, sobre, meu Deus, quem será o Black? E isso fez com que dias e dias, a cada semana que se passava episódio, as pessoas iam teorizando, ia comentando, então boca a boca pro Dragon Ball ia só aumentando, fazendo com que o anime fosse ficar mais popular também, coisa que atualmente é difícil fazer. Porque como o Dragon Ball não tinha nada pra se basear, a pessoa não podia ir só no mangá, ver quem era o Black de fato e pronto. Porque hoje em dia é isso, você quer saber o que aconteceu em tal parte, vai no mangá, veja e acabou. One Piece mesmo, se a gente for ver, é bem difícil alguém começar atualmente One Piece sem saber de nada. É bem difícil, você tem que ser, tipo, viver na caverna pra você não pegar nenhum spoiler. Porque se você escrever no Google One Piece, já vai aparecer o que? A foto do Gear 5. Já vai aparecer o que? Luffy Kaido, os Goroseis transformados, o Ace morto. Então, tipo, é cheio de spoilers. Nas redes sociais também é cheio de spoilers. Então, você assistir One Piece atualmente sem pegar nenhum spoiler, porque pegar spoiler do Gear 5, da morte do Mel e do Ace, perde um pouco a experiência. Eu não tô falando que você não vai pegar nenhuma surpresa assistindo, você vai ter surpresa sim, você vai se impactar com cenas sim, porém, algumas outras cenas você vai pegar spoiler. Isso é ruim, querendo ou não. Mesma coisa, por exemplo, Fire Force. Fire Force tá lançando agora a última temporada, eu tô assistindo, porém, quando eu lançava o mangá e até o final dele, eu sei o que vai acontecer meio que no final, porque eu peguei sem querer spoiler, e isso é ruim, isso atrapalha um pouco a experiência. E também, quando você assiste anime, você você não pode muito ficar teorizando, porque como tem o mangá, muito facilmente vai ser quebrada a sua teoria e tudo mais. É por isso que mangá, as pessoas gostam mais de ler o mangá, porque o mangá tá mais na frente. Aí sim, o mangá tu pode teorizar, pode fazer o que quiser. Anime não. Mas no caso do Dragon Ball, você podia só teorizar o anime, e era muito bom, era muito divertido fazer isso. Até que chegamos num grande arco que alavancou Dragon Ball Super, que foi o Torneio do Poder. E por que alavancou Dragon Ball Super? Primeiro, que quando foi anunciado que teria esse arco, um arco que seria só de luta, um torneio que envolveria todos os universos, com os 10 mais fortes, pô, já era uma sinopse muito legal mesmo. Porque, né, voltaria para aquele conceito dos torneios, também um torneio de todos contra todos, bem legal, bem diferenciado, tinha suas limitações, porque, né, todo mundo podia voar e tudo mais, então tinha suas limitações, então fazia realmente ter uma atenção, tinha o tempo também, então é legal, tinha suas regras, então meio que era divertido, dava aquela curiosidade, e não só isso, como também a gente ia ver sobre quem seriam os guerreiros. Claro, os principais era óbvio, Goku, Piccolo, Vegeta, o Gohan também, mas o Gohan aqui era diferente, porque o Gohan do Super a gente via ele se dando muito mal, porque ele não treinava nem nada, porém, pro Torneio do Poder, ele treinou, ele meio que voltou pro seu auge, então a gente vê finalmente o Gohan tendo um destaque, ia ser muito bom, então deu um hype a mais pro Gohan, tá naquele time, mas não só isso, como os outros também voltaram. Os outros personagens que, tipo, nunca mais tinham lutado. Kuririn. Pô, Kuririn nunca teve mais um destaque depois da saga o quê? Saga Cell? Talvez? Acho que sim. Saga Buu, acho que não foi tanto destaque pro Kuririn assim. Depois teve o quê? Tenshinhan. Pô, Tenshinhan, maluco, ele tava esquecido há muito tempo. Então ele voltar aqui bem legal. Os androides, pô, 18 lutar finalmente, porque a última vez que ela fez algo foi na saga Android, né? Que foi a saga que ela foi introduzida. O 17, que também só tinha sido introduzido nessa Android e desapareceu depois daquilo. O Mestre Kami, pô, o Mestre Kami, velho. A última vez que o Mestre Kami lutou foi no arco clássico, que foi o quê? Pico da Mao. A última vez. Pra você ver, então, tipo, eles estavam dando um foco, destaque pra personagem que nunca mais teve nada, teve nenhum feito. Então, isso foi legal. E ao longo dos episódios, era isso. Cada episódio focava em algum diferente. Tipo, os primeiros episódios era focar no Kuririn, com ele dando uma mitadinha. Depois focou no Tenshinhan, depois focou no Mestre Kami. O 17, pô, MVP do arco. Então, eles metaram. A gente teve um migalha, né? A gente teve efeitos dele. Foi legal de ver ele lutando, a gente vendo eles lutando, a gente vendo eles usando técnicas que nunca mais usaram, Mafuba, aquele poder de clone do Tenshinhan, é legal.
Mas é aquilo, eu falei que lá na saga Black era recheada de teorias de o que aconteceria, quem era o Goku Black. Aqui no Torneio do Poder foi onde extrapolou também, porque a gente queria saber qual seria a ordem de eliminação dos personagens do universo 7, o que aconteceria, porque a gente via primeiro a abertura. A abertura tinha aquela cena onde cada personagem pegava uma esfera do dragão, então as pessoas pegavam pelo número de esfera. Tipo, o Guririn tava com o número 1, ele era o primeiro, o Tenshinhan, número 2, era o segundo. Cada um tinha essa numeração. Engraçado é porque, querendo ou não, seguia com a ordem certa. Por exemplo, na abertura, o Tenshinhan era o 2, ele foi o segundo a cair. O Mestre Kami era o terceiro e foi o terceiro a cair. Então ia seguindo. Claro que depois acabava a ordem, porque era quebrada. Por exemplo, o 17, se eu não me engano, era o quarto a cair. Porém, né, a gente viu que não. E isso também aconteceu com o encerramento 9. A gente viu que tinha um certo momento no final dela que tinha os personagens enfileirados. Por exemplo, mostrava primeiro o Kuririn, o Tenshinhan e o Vegeta. Depois aparecia os androides. Depois aparecia o Freeza, o Mestre Kami e o Piccolo. E por último sobrava o Goku e o Gohan. Mesmo que as pessoas achavam que o Gohan e o Goku seriam os últimos colocados no torneio. Mas não foi isso que aconteceu. Então, isso é legal, porque cada um pegava com base abertura, encerramento, episódios vazados, títulos vazados de episódio, e montava teoria em cima. Acontecia algumas de concretizar, algumas não. Isso era legal. Pô, eu lembro, por exemplo, quando o Hit caiu, quando o Hit foi derrotado pelo Jiren. E aqui, rapaz, sério, foi uma negação gigante entre os fãs. As pessoas não aceitaram que o Hit caiu. Todo mundo falava, não, aquele ali era um clone do tempo do Hit. Aquele ali, sei lá, é algum poder do Hit que ele vai voltar ainda pra lutar. Porque o Hit, ele era o mais forte do universo 6. Isso é fato. Então, o universo 6, a gente sabia que o universo 6 seria eliminado alguma hora. Porém, o Hit, a gente achava que o Hit ia ser o último ou um dos últimos a cair. Mas não, ele foi um dos primeiros a cair. Então, meio que isso quebrou a expectativa total. Porque o Hit, velho, o Hit, ele é um personagem muito carismático. E a gente queria ver ele lutando contra o Vegeta, ele meio que imitando mais. Então, ele ser tirado assim causou muito um sentimento de negação. As pessoas achavam que ele iria voltar. E tinha, por exemplo, foto de personagem em silhueta que parecia ele. As pessoas achavam que ele iria voltar meio com uma transformação. Meio que tinha título de episódio vazado falando que surgiria o novo guerreiro. As pessoas achavam que era o Hit, sendo que tá falando da Kefla. As pessoas só voltaram, só aceitaram, no caso, que ele realmente caiu quando a Kefla apareceu, quando tava focando muito na Caulifa, na Kayle, então a pessoa já aceitou que ele tinha caído. Porém, velho, foi muito legal ter isso, e a cada semana era uma teoria nova, era um momento diferente. Pô, quando o Goku libera o instinto superior, por exemplo, uma teoria pra lá e pra cá do que seria essa transformação, porque foi muito foda, primeiramente, o instinto superior quebrou a internet, uma transformação que foi falada por muito tempo, e é aquilo. Muitas pessoas achavam que o Vegeta também teria essa transformação, que o instinto superior tinha duas formas, que era a forma de ataque, que tinha uma aura meio vermelha, e o modo de defesa, que era a aura que era do Goku na época. Então as pessoas achavam que o Goku teria de defesa, o Vegeta de ataque, eles iriam se fundir, porque né, a Kepler se fundiu, então as pessoas achavam que eles iriam se fundir e ia ter meio que o Vegito completo, com a transformação completa do Instinto Superior. Era muita coisa. Mas o grande momento do Dragon Ball Super foi seu final. Porque a gente teve toda aquela luta do Goku contra o Jiren, Goku com o Mui completo contra o Jiren, uma luta espetacular e tudo mais. Goku venceu a luta, beleza, tá aí tranquilo, normal. Porém, quando era para acontecer uma coisa que ia acontecer em todo anime, né, de o Goku finalizar o inimigo, a gente vê ele perdendo. Primeiro que muita gente queria o Freeza atacando ele, porém não, Goku perdeu a luta, então isso meio que quebra muito a expectativa do que aconteceria, e meio que o Goku, ele cai da arena. Então, rapaz, a cena, ela é elevada a 1000 muito fortemente, porque você vê o Goku perdendo, o Jiren ganhando, mas aí a gente vê, né, o Freeza aparecendo, a surpresa do 17 chegando, porque ele parecia que tava morto, então, e ver que eles sobraram pra lutar com o Jiren, é muito foda. E o último episódio,
nem se fala. Eu nem preciso falar como foi o último episódio, com o Freeza 17 contra o Jiren, Goku chegando, ajudando os três lutando contra o Jiren. Foi um evento. Lotou o estádio, quebrou a internet, Crunchyroll caiu, site de anime caiu. Nenhum anime faz isso. Porque Dragon Ball, velho, Dragon Ball é o muito querido aqui, muito querido no resto do mundo também. E esse final de Dragon Ball Super, muita gente pode falar o que for do começo de Dragon Ball Super, mas esse final, velho, foi épico demais. Nenhum anime vai chegar nessa grandiosidade. E uma coisa que eu falo aqui é, Dragon Ball, esse evento que Dragon Ball causou é uma vez só. Se você perdeu, por exemplo, se você perdeu, não viu na época que estava lançando, não vai ter o mesmo sentimento. É a mesma coisa, por exemplo, como eu falei, eu citei no começo, você assistir aos filmes da Marvel, por assim dizer. Você pegar a época que tava lançando o primeiro Vingador, o segundo Vingador, acompanhar até chegar o Ultimato, quando finaliza tudo. Pô, velho, é uma sensação incrível. Você tava acompanhando aquilo, você tá fazendo parte daquilo, é muito foda. E Dragon Ball Super, você acompanhar o Torneio do Poder semanalmente, seguir semanalmente com a surpresa do que aconteceria, é muito foda. Você pegar pra ver hoje em dia, depois, claro, você nunca assistiu, mas você pegar hoje em dia, vai ser bom? Vai ser bom, porque é divertido o arco, é divertido as lutas, porém não vai dar o mesmo sentimento. Não vai dar o mesmo sentimento quando assistir o filme da Marvel hoje em dia. São filmes legais, mas não vai dar o mesmo sentimento de você ter assistido na época que tava dando o boom. Então, e você vendo lá o final de Dragon Ball Super, lotando o estádio, lotando praça, ou pracinha do seu Zé lá, de cidade pequena, meio que criando, colocando televisão lá pro povo assistir Dragon Ball, velho. Coisa de louco isso aí. E porque também o episódio é muito foda pô, acontecimentos incríveis. E quando finalmente acaba, velho, até emociona quando toca a abertura final, com eles vencendo e tudo mais. É muito foda. E como eu falei, não vai ter nenhum anime até então. O máximo que pode ser é o final de One Piece, que vai chegar perto ou superar o que foi Dragon Ball Super, o Torneio do Poder. Não teve nenhum anime que chegou perto disso. Dragon Ball Super realmente foi o maior evento dos animes. E aqui, né, Dragon Ball Super é o pai de muitos animes aí, né, do Shonen e tudo mais, porque Dragon Ball Super é mega popular, velho. É um anime que realmente é fora da curva. Mas eu quero de vocês, o que vocês acham de todo esse evento de Dragon Ball, do que vocês faziam parte da época que lançava, vocês pegaram essa época ou assistindo depois, comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça, eu sei que é muito importante, se inscreva no canal, você vai estar me ajudando, e se sininho para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.